a gravar novamente, tá certo? Gravando de novo, tá certo? Bom, aprenda a fazer. Gente, hoje tá tudo aprende a fazendo, tá? Então, você tem ideia, tá? Mas vamos lá, então. Então, aqui, olha só que legal, gente. Volta, informação muito legal aqui. O que, que nós temos? Ele está mostrando pra gente que a média, tá certo? No geral é 7,5. Mas as mulheres têm em média, têm uma preocupação a mais do que os homens, né? Vamos ver isso por idade, né? Vamos ver agora por idade. Então, eu vou desmarcar a idade aqui, o sexo. E agora eu vou vou clicar em cima de idade, segurar e arrastar para cima do total. Olha só, eu vou deixar um pouquinho menor para vocês enxergarem. O que vocês estão vendo aí? A média geral foi 7,5. Mas o que essa média está mostrando para vocês? O que as médias, né, estão mostrando para vocês? Que pessoas mais velhas se preocupam mais. Exato. E outra coisa, Ju, olha só, né? Quanto vai aumentando a idade, vai aumentando o grau de preocupação, ó. Olha que legal. É crescente. É crescente o grau de preocupação, entendeu? Muito massa, né? Sim, Muito legal. Hã? eu gosto dessa matéria, fico empolgada com essas coisas. Não, isso é muito legal, gente, porque você vê, tá entendendo? Uma coisa é você só ter o número cru. Outra coisa é quando você consegue fazer essas transformaçõezinhas, tá? Isso é muito, muito, muito legal, tá bom? Então, ou seja, isto é a média, tá bom? Então, eu vou fazer outra coisa aqui para a gente ver, voltando novamente, o grau de preocupação com a saúde, ó. Cliquei, trouxe os dados e eu pedi média naquela hora. Eu não vou pedir mais média, eu vou pedir agora o desvio padrão. Eu sei que a média é 7,5, né? Eu já sei que a média é 7,5. E aqui ele pergunta, você tem mais opções? Quero. O que, é que você quer? Eu digo, eu quero o desvio padrão. Então, eu vou procurar aqui o desipad da população, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar o desipad da população, né? Dei um OK, ele, o que ele está vendo para mim? Como eu tenho uma média 7,5, ó, eu tenho uma média 7,5, e o desvio é 2,09, é como se eu tivesse aqui, ó, 7,5, tá certo? Mais 2,09, tá? Vai me dar 9,60. 9,59. Aqui embaixo, 7,5 menos 2,09, ele vai me dar aqui, ó, isso aqui é o intervalo. Isso aqui é um desvio padrão. O que eu ensinei para vocês do que é um desvio padrão? Quem que se lembra? Um desvio padrão é a medida de dispersão da média. Então, a gente viu na aula passada que eu posso ter até 3 desvios para a direita da média e 3 desvios para a esquerda da média. Um desvio, quando eu tenho um desvio, aquele intervalo que deu, só voltar aqui, gente, para ver o intervalo, 5,4 e 9,59, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo sempre, um desvio vai ser sempre isso, por volta de 65%, 65, 66. Ele vai dizer assim, ó, cerca de 2/3 da amostra, que vai ser por volta, 1/3 é 33, né? 2/3 são 66. Então, cerca de 2/3 da amostra deu uma nota que vai entre 5,4 e 9,60, tá certo? Ou seja, o outro 1/3 ou deu 10 ou deu uma nota de 5 para baixo, tá certo? Então, ou seja, eu tenho 2/3 que está ali dentro. Então, o que é interessante? É interessante eu sempre ver o desvio, porque o desvio é uma medida de dispersão, né? Então, eu tenho uma escala aí de 10 pontos, ele está me dando um desvio de 2 pontos. Digamos que, num outro caso, eu possa ter um desvio menor. Inclusive, é bem legal que eu posso comparar o desvio dos homens com o desvio das mulheres. Olha só que legal, vamos fazer isso aqui, tá certo? Eu tenho aqui esse desvio, e agora eu vou comparar o desvio dos homens com o desvio das mulheres. Gente, olha que sensacional isso.
O que está dizendo para a gente? O professor não me disse nada. Ele está dizendo o seguinte, o que eu ensinei para vocês? Quanto menor o desvio, mais homogênea é a amostra. Quanto maior o desvio, mais disperso é a amostra. Então, as mulheres, além de se preocuparem mais com a saúde, elas têm um pensamento mais compacto, né? Elas são mais homogêneas com relação à preocupação com a saúde. Enquanto os homens, tá? Além dele ter uma preocupação um pouco mais baixa, eles estão mais dispersos. Ou seja, tem alguns que se preocupam mais e tem alguns que se preocupam menos. Então, é muito legal a gente perceber como o desvio ajuda a gente a analisar a média, tá certo? Então, eu acho isso bem interessante. Eu fico empolgado, né, com essas coisas, né? Mas é porque, é que nem a Juliana disse, é muito legal quando a gente consegue ver o nosso cotidiano sendo apresentado por esse tipo de dados. Então, ou seja, a tabela dinâmica me permite, né, o cabelo tá embora, me permite a gente ver frequência absoluta, frequência relativa, óbvio, se eu tenho a frequência absoluta, eu tenho a moda. Permite a gente ver a média, a gente ver o desvio e ainda permite a gente comparar média e comparar desvio padrão. É muito legal isso daí. Só tem um pequeno problema no Excel. As saídas dele não é melhor. Ele não me dá uma tabela de cara. Eu tenho que montar as minhas tabelas depois, que é uma outra aula que a gente vai passar para vocês, tá? Mas é muito legal a gente ver que é possível fazer isso. Pessoal, vocês já se tocaram de que a gente mudou o gap da disciplina, né? Tipo assim, mudamos, vamos usar um termo que as pessoas usam hoje, né? O mindset. A gente, quando começou a disciplina, a gente estava falando bem as coisas um pouco mais pesquisa quali, pesquisa quant, projeto, faz ali, faz acolá. Vocês viram que agora a gente está começando a cruzar informações, trazer os dados, né? Estamos começando a mastigar muito mais um pouco de inteligência de mercado. Isso é que é legal, isso é que chama-se inteligência de mercado, né? Você pegar os dados e tentar entender o que eles podem dizer para vocês, tá? Então, isso é um ponto interessante. Então, isso é uma forma da gente ver desvio padrão, ver média por esse tipo de informação, tá bom? Vamos mais à frente. Até aqui tudo bem, galera? Tudo certo, professor. Tá bom então, querida. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu vou desmarcar o grau de preocupação, vou desmarcar o sexo, tá certo? Eu vou desmarcar isso daqui, tá? Vou desmarcar aqui o grau de preocupação. Beleza, estão aqui os dados. Então, olha só, vamos perguntar aqui. Qual foi a última vez que você foi ao médico, tá certo? Cliquei, ele me trouxe os dados, né? E eu vou jogar os dados. Beleza. E aí vocês vão ver uma coisinha que a gente tem que perceber com relação ao Excel. Se a gente pegar o nosso questionário, a gente vai ver que nosso questionário não está nessa ordem aqui. A gente fez um questionário, e graças a Deus ele fez um questionário decente, em que ele dá uma ordem de visibilidade mais adequada para as pessoas, né? Olha só. Ele vê aqui, ó. Ele coloca uma certa graduação para que a pessoa possa organizar o pensamento. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Uma semana atrás, mês passado, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, há mais de um ano, não sei informar. Então, a gente faz dessa forma, mesmo que seja uma escala nominal, né? Eu não posso tirar média, porque eu não tenho intervalos iguais, eu não tenho nem um valor igual, porque eu tenho aqui coisas que estão em semana, coisas que estão em mês e coisas que estão em ano. Então, ou seja, não tem nem como eu poder fazer uma média, porque é como se eu quisesse tirar média de idade, tendo uma idade. Ah, qual a sua idade? A pessoa diz, eu tenho 20 anos. Aí a outra, eu tenho 240 meses de vida. Aí a outra, eu tenho 3.700 semanas. Ou seja, eu não posso tirar média de coisas que estão em grandeza diferente. Então, nesse caso aí, mesmo que eu quisesse tirar média nessa questão, né, eu não posso, porque eles estão em grandeza diferente. E aí o que acontece? Mas colocou numa ordem, né, de semana até ano, né, para as pessoas poderem entender legal,
porque afinal de contas é um papel do pesquisador ao montar um questionário, que o questionário ele seja adequado, ou seja, que a pessoa tenha facilidade de entender e expressar a sua opinião dentro daquele questionário. Só o que acontece, no caso do Excel, ele não coloca essa ordem. Ele começou com um ano, ó, há mais de um ano, mês passado, não sei informar, nesse mês, uma semana ficou para trás. Por que ele fez isso, galera? Porque ele está seguindo a ordem alfabética, ó. Esse é um pequeno probleminha, tá? Ele não segue a nossa ordem do questionário. Ele segue a nossa ordem alfabética. Ele diz, professor da minha alma, então o que a gente vai ter que fazer? Trabalho, tá certo? Manual. Aí a gente pega os dados, vou pegar aqui os dados aqui, ó. Peguei os dados, trouxe para cá com a tabelinha para me poder montar a tabela, né? Então, quando foi a última vez que você foi ao médico, trouxe aqui para a tabelinha. E aí eu volto agora para trazer os percentuais. Eu vou resumir aqui percentual de coluna para ver as frequências, né? Ctrl C. E, infelizmente, eu vou ter que fazer um trabalhozinho manual de Ctrl V, Ctrl C, né? Ou seja, Ctrl X, né? Para poder colocar Ctrl X, Ctrl V no mês passado, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Pronto. Agora, ele está seguindo, né, uma ordenaçãozinha, né? Só um instante. Ele está seguindo uma ordenzinha mais adequada, tá certo? E para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá bom? Beleza, então isso é uma coisa interessante para a gente também poder considerar, tá bom? Então, na tabela dinâmica, a gente tem essas possibilidades da gente poder fazer isso, que a gente pode fazer em qualquer situação, né? Ah, vamos pegar aqui a crença, tem uma crença aqui, ó. Por que as pessoas usam medicamento sem prescrição? Ah, já tinha sido prescrito antes, já uso há tempos, né? Sem tempo nem condições de ir ao médico. Vamos pegar esse item aqui. Professor, o que aconteceu? Porque está em número. Então, eu desmarco, clico e arrasto e está aqui. A gente tem que saber que isso é uma escala de concordância. O 1 é discordo totalmente, até o 5 concordo totalmente. Então, eu joguei os dados, né? Então, aqui, eu posso pedir para ele contar, ó. Vou pedir para contar, né? Beleza, ele está contando. Eu posso ver a média também. Então, eu vou pedir a média, resumir, por média. A média deu 3, mas deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Não, aqui não. Deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Ok, média 3,2, tá? Então, a média de concordância foi 3,2. As pessoas concordaram 3,2 com isso. Vamos ver quem que concorda mais, que não tinha tempo ou condições de ir para o hospital. Vamos para o sexo. Ó, o que está me dizendo agora aqui, Juliana? Deixa eu pensar, pera. A mulher diz mais que está sem tempo ou condições de ir ao médico? As mulheres concordam mais com essa afirmativa, né? Então, essa escala é uma escala de concordância. Então, as mulheres concordam um pouco mais do que os homens com essa afirmativa, né? Então, é isso, ó. Por que você não foi você comprou remédio sem prescrição? As mulheres, sem tempo, condição de ir ao médico. Discordo totalmente, até concordo totalmente. O grau de concordância delas deu 3,26, em média, né? Não é que todo mundo marcou aqui, né? A gente pode ver até pelos percentuais, ó. Eu vou resumir por contagem, tá certo? Por contagem, e vou resumir pelos percentuais, ó. Pelos percentuais de coluna. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, ó? 18% das mulheres concordam totalmente com isso. 17% dos homens concordam totalmente, tá certo? 34% das mulheres concordam parcialmente com isso.
E só 29% dos homens concordam parcialmente, né? Então, ou seja, as mulheres acabam tendo maioria de concordância, né? Aqui, ó. A concordância das mulheres, ó, 52, quase 53%. E a concordância dos homens foi de 47, né? Com 6 pontos percentuais de diferença, né? Então, isso a gente pode fazer. Olha só, olha que interessante. Eu tenho essa informação. Vocês acham que é mais fácil ler a informação na frequência relativa ou na frequência absoluta? O que vocês acham que é mais fácil ler a informação? Desse jeito ou da outra? Da outra, em porcentagem. Exatamente. Então, é muito legal porque a frequência relativa, ela permite a gente igualar. Porque aqui é difícil de eu comparar, porque, primeiro, eu tenho mais mulheres do que homens. Como é que eu vou comparar a frequência absoluta? Se eu trouxer na frequência relativa, ele vai permitir que eu iguale tudo a 100%. E aí eu consigo fazer a comparação de homens e mulheres, tá? Deixa eu desmarcar por sexo e vou marcar agora pela idade, ó. Pela idade. E vou ver agora, não as frequências, vou ver agora aqui, ó, deixar sem cálculo e vou ver a média, certo? Então, a média que a gente perguntou aqui, ó. Por que você toma remédio sem prescrição médica, tá certo? Porque eu estava sem tempo e condições de ir ao hospital, tá certo? O que aconteceu com o grau de concordância aqui, galera? Deixar só com 2 casas decimais para facilitar a análise de vocês. As pessoas mais novas concordam mais, mas daí no 51, 65 volta. De novo. Não, veja só. Aqui a gente tem que ver a quantidade de pessoas, tá? Por isso que, pronto, Juliana, você se lembra quando a gente disse que... Se lembra quando eu dei aula de amostragem para vocês? E eu falei o seguinte, ó. Quando você quiser fazer um grupo, uma comparação de um grupo com outro, você tem que ter pelo menos 30 observações. E o mais seguro é você fazer a comparação com números iguais, né? Então, nesse caso, o que está acontecendo? Olha só o que acontece para a gente poder fazer, o que complica a nossa comparação aqui. O que está complicando a nossa comparação é porque eu vou só contar. Olha o que acontece. Eu tenho 221 pessoas com 18 a 25. Então, ou seja, eu só tenho 37 pessoas. Você concorda que é muito complicado eu comparar 37 com 221? Sim. Né? Então, por isso que a gente fala, por isso que quando a gente vai fazer um desenho de uma pesquisa, a gente já imagina o seguinte, o que eu quero? Vou ter que comparar os homens com as mulheres. Então, tipo assim, ó, então vamos tentar manter pelo mesmo número de homens e mulheres. Eu quero comparar as faixas etárias, então vamos ter que manter as mesmas faixas etárias. Mas eu quero comparar as classes, as rendas, então vamos ter que manter pelo menos a mesma quantidade de renda. Então, é isso que é por isso que a gente trabalha com cota, entendeu? É por isso que a gente trabalha com cota para poder manter as mesmas cotas, tá? Porque se eu tenho cotas iguais, a comparação fica mais forte, né? Então, por exemplo, se eu comparar 221 com 169, até com 109, pesando a mão até vai, tá entendendo? Até vai. Mas só 37 cai muito, né, para não fazer a comparação. E aqui que só tem 4 pessoas acima de 65, tá certo? Então, ou seja, cai muito o processo de comparação, né? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que perceber de tentar manter os grupos iguais, tá bom? Para a gente finalizar essa aula, tá? Então, o seguinte, na semana que vem, a gente vai tirar, desculpa essa questão, eu vou pegar melhor os comandos do Google Drive para a gente poder trabalhar, tá certo? Para que vocês não tenham problemas de trabalhar com Excel, para quem não está com Excel, tá certo? Isso que bom. O problema, sabe o que é? Porque toda a vida que a gente trabalhava na faculdade, trabalhava no laboratório. No laboratório tinha Excel, né? E agora não.
Mas não tem problema, a gente altera e se vira nos 30, tá? Não tem problema. Os comandos não são o mesmo, mas no instante se reorganiza e se ajusta a isso, sem problemas. Então, vamos agora, na semana que vem a gente vai passar uma atividade de exercício, tá certo? Para que vocês possam trabalhar esses elementos. Então, só para a gente finalizar, antes que o meu tempo caia, só temos 5 minutos aqui, não vamos chamar mais nenhuma live aqui, ó. O que é interessante, o problema do Excel é porque depois eu tenho que criar as tabelas, tá? Então, por exemplo, eu deixei aqui o esqueleto, quando eu sempre faço uma pesquisa, eu deixo assim o esqueleto das tabelas. Ou seja, eu vou passar as frequências para cá, as faixas etárias, né? Os dados eu vou passar para cá. E aquelas perguntas que são em escala intervalar, olha só o que acontece. Aqui, por exemplo, grau de preocupação com a saúde. Coloca as frequências, coloca as médias e coloca o desvio, tá certo? E aqui são os motivos, né? Então, nesse caso, o que a gente coloca aqui? A gente coloca as médias e o desvio e coloca as frequências, né? A gente coloca as frequências dos graus de concordância. Deixa eu fazer aqui só um pouquinho para a gente finalizar essa aula, para você ver como a gente é interessante, como a gente faz o processo de comparação. Eu vou na base de dados, vou pensar, pega aqui, ó, já tinha sido prescrito antes. Base de dados, desculpa, tabela dinâmica. Vou pegar aqui as informações, ó. Já tinha sido prescrito antes, tá? Peguei, puxei aqui, pedi para contar, tá certo? Contei. E vou pegar os percentuais. Vou pegar aqui os percentuais, beleza. E aí o seguinte, eu sei que um é discorda totalmente e o 5 é concorda totalmente. Eu selecionei os dados, dá um Ctrl C, só que eu não vou poder dar Ctrl V. Por quê? Porque aqui ele está na vertical e aqui ele está na horizontal. Só que o Excel ele tem uma ferramenta que se eu pedir uma cola especial, ó, com o botão da direita eu peço uma cola especial, e ele diz assim, ó, o que você quer transpor? O transpor é passar da horizontal para a vertical e vice-versa. Aí eu digo, eu quero transpor. Pronto. Aí ele me está dando aqui as informações, eu colocando os percentuais. Eu posso jogar aqui a média, eu já sei que a média, não sei quanto é que é a média, não. Eu vou pedir agora aqui a média, resumir valores sem cálculo, vou pedir a média aqui. Só pedir a média. 3,96. Então, só colocar aqui. Ctrl C. Só diminuir as casas decimais. Pronto. Então, eu coloco a média e coloco o desvio padrão. Né? Professor, tem outro processo para a gente calcular média e desvio? Tem. Eu posso fazer isso na própria base de dados. Inclusive, também dá para a gente fazer no Google Drive. Olha o que eu deixei aqui para vocês. Eu abri uma linhazinha aqui, ó, separado da base, né, para poder não montar a mesma tabela dinâmica, para uma linha para média e para desvio. Então, o que eu faço aqui? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou deixar o mouse aqui dentro e essa célula aqui vai ser a média dessa pergunta, né? Então, eu tenho aqui a função fx. Então, na função fx, ele pergunta aqui, é uma função, qualquer coisa que eu queira fazer. Porque você quer o quê? Eu digo, quer somar? Eu digo, eu quero tirar a média. Então, eu vou selecionar a média. Ele diz assim, você quer tirar a média de quê? Eu digo, eu quero tirar a média de um determinado intervalo. Ele me deu o intervalo, mas eu não confio no número dele. Eu apago e seleciono aqui, ó. Eu vou do primeiro questionário, do grau de preocupação, até o último aqui. Pronto, ó, mesma coisa, 7,5, como a gente já viu. Ah, e dá para ver o desvio? Dá para ver o desvio. Se eu colocar aqui embaixo e pedir novamente uma função, tá aqui, ó. Eu vou pedir o desvio de PA, que é o desvio da população. Mesmo sendo amostra, o desvio da população ele é mais rigoroso, tá? Então, eu vou pedir o desvio o desvio de PA. E ele pergunta qual o intervalo. Eu digo, eu quero esse intervalo. O mesmo intervalo de dados. Peguei o intervalo de dados. Novamente, ó, como eu já tinha visto, 2,9. E agora o que é melhor? Eu não preciso fazer isso de novo. Se eu selecionar as duas células, porque tem duas fórmulas aqui,
selecionei as duas, deixei o botão no cantinho aqui, o mouse no cantinho, até virar um sinal de mais, ó, que ele está com a cruz, até virar o sinal de mais, eu clico e arrastando, ele me calcula as demais médias das perguntas que são intervalares, ó, tá? Ele calcula para mim as demais médias, ó. Então, aqui, em média, as pessoas estão tomando um remédio e 1,26 remédio, né? Em média, ou seja, lógico, ninguém está tomando um remédio e um pedacinho, em média, tá bom? Pessoal, a gente vai voltar isso na terça-feira, mas eu vou passar uma atividade para vocês e vamos trabalhar também com o Google Drive, tá bom? Eu acho que hoje por aqui fica, né? Porque, tipo assim, já não vai adiantar mesmo, eles vão ter que trabalhar, mudar para o Google Drive. Mas vocês viram agora todo